Olá e bem-vindo a este vídeo que será dedicado à perda de 150 aeronaves pela Rússia desde o início desta guerra de alta intensidade na Ucrânia, com cerca de 180 aviões e 170 helicópteros, apenas daqueles que realmente podemos comprovar, e vamos analisar como essas aeronaves foram destruídas. Foram abatidos na linha de frente por pequenos mísseis lançados pelos Manpads. Se foram abatidos a longa distância por mísseis de defesa aérea de longo alcance ou até mesmo interceptados por aviões ucranianos. Se foram atingidos por mísseis de cruzeiro ou drones de longo alcance. Ou então se foram destruídos por ataques locais realizados por pequenos drones que decolaram diretamente dos arredores dos aeroportos russos. Ou pela entrada direta em aeroportos russos para destruir aviões e helicópteros ali. Primeiro, é preciso notar que tanto a defesa aérea ucraniana quanto os métodos russos evoluíram muito desde o início do conflito. Em fevereiro de 2022, a Rússia destruiu defesas aéreas para dominar o espaço aéreo. A Ucrânia teve que concentrar equipamentos em centros estratégicos como depósitos, bases, aeroportos e centros de decisão, incluindo cidades. As unidades do exército de terra usavam mísseis terra-ar portáteis como Igla ou Stinger para se defender. Após apenas 48 horas, o porta-voz do exército russo afirmou que a defesa aérea ucraniana foi neutralizada e a aviação russa conquistou superioridade aérea em toda a Ucrânia. A liberdade de ação e capacidade de ataques em profundidade, pois nenhuma aeronave ucraniana consegue mais decolar ou cumprir missões. Só que na prática, bem, isso é totalmente falso. A Ucrânia ainda tem muitos sistemas pesados. Em 2021, conforme o Military Balance, possuía centenas deles. OSA Estrela, com alcance de até 10 km e cerca de 40 sistemas S-25 com 25 km, parte modernizados e parte em reserva. Depois com 70 sistemas Buk com alcance de até 35 km, mas principalmente até 250 sistemas S-100 de várias versões que podiam destruir alvos a até 150 km de distância. O anúncio russo é claramente muito presunçoso. Eles não poderiam ter destruído toda a defesa aérea tão rápido, ainda mais perdendo aviões e helicópteros diariamente. Veremos que essa afirmação era totalmente falsa. E se focarmos só nos aviões? No final do mês de março, a Rússia já havia perdido 22 caças, incluindo 11 Sukhoi 25 de apoio aéreo aproximado, além de 4 Sukhoi. 30 SM, que são principalmente responsáveis por defender os aviões de bombardeio contra possíveis aeronaves inimigas, mas também 6 caças Sukhoi 34, que realizam esses bombardeios de nível estratégico e que são as aeronaves de última geração de que a Rússia dispõe. A maioria dessas perdas se deve ao uso de Manpads pelos soldados, já que os aviões russos ainda precisavam sobrevoar o alvo para mirar na época. Eles só têm bombas CAB não guiadas ou foguetes. O problema é que, voando baixo e devagar, esses aviões viram alvo fácil da defesa ucraniana, pois basta atirar neles do ombro. Aqui vemos os danos em um Sukhoi 25 que ainda conseguiu voltar à base. Vídeos sobre a Ucrânia com patrocínio arrecadam fundos para ações humanitárias no país, destinando o faturamento da publicidade a esse fim. Vamos lá, voltamos ao nosso assunto. Então, o que podemos destacar? Ao analisarmos o método russo no início da guerra, percebemos o uso de técnicas abandonadas nos anos 90 por todos os países da OTAN. Foi o que fazíamos na Primeira Guerra do Golfo em 1991. Os americanos já tinham parado, pois voavam mais alto e usavam sistemas de guiamento e designação a laser, tornando as bombas mais precisas e se expondo menos ao perigo. E isso significa que, naquela época, os russos tinham 30 anos de atraso em relação às tecnologias dos países da OTAN. Então, obviamente, é isso. Isso explica um número tão grande de perdas. No segundo dia da guerra, a Ucrânia destruiu um Sukhoi 30 ao lançar um míssil Toshka-U na base de Millet. Rovo, antes protegida pelo sistema de defesa aérea S-100, então considerado o melhor do mundo. E então, isso foi um sucesso que na época causou espanto, e também foi um primeiro indício da baixa eficácia da defesa aérea real russa. Desde abril de 2022, como a superioridade aérea ainda não havia sido alcançada e as perdas continuavam altas, a Rússia simplesmente desistiu de fazer sua aviação cruzar a linha de frente. Assim, as aeronaves focam no apoio às operações terrestres, reduzindo perdas, mas permitindo que a Ucrânia mova mais seus sistemas de defesa aérea. Principalmente porque eles receberão sistemas estrangeiros, especialmente mais S-100, já em abril. Depois, eles receberão elementos mais complexos e eficazes de seus parceiros.
Destaque para os Iris-T alemães em outubro de 2022 e os Nazem dos Estados Unidos e Noruega em novembro. E o redesdobramento desses sistemas de longo alcance vai agora permitir abater aviões de valor estratégico e, mais simplesmente, caças que participam diretamente das operações de bombardeio. Como o Ilyushin 22 garante comando avançado e serve de relé de comunicação, sendo normalmente uma aeronave de retaguarda, ele foi abatido sobre Leblanc-Luhansk, o que prova que os sistemas de longo alcance foram novamente redistribuídos no campo para proteger as unidades militares e, mais simplesmente, para proteger as cidades, durante todo esse segundo trimestre de 2022. Os russos perderão mais 12 caças, 6 Sukhoi 25, 4 Sukhoi 34 e a primeira baixa confirmada de um Sukhoi 35, considerado o melhor avião da Força Aérea Russa. A recuperação dos destroços permite analisar e criar contramedidas para reduzir a eficácia da aviação de caça russa. Isso também vai aumentar a eficácia dos sistemas de defesa ucranianos e de seus aliados que recebem essas informações no terceiro trimestre. A Ucrânia seguirá derrubando aviões russos a cada 2 semanas, como o Sukhoi 25 e o Sukhoi 30, mas eles também conseguem pela primeira vez realizar ataques de grande escala no interior profundo da Rússia, com mísseis lançados contra a base de Novoferorivka, perto de Saki, na Crimeia, em 9 de agosto. Isso fica a mais de 250 quilômetros da Ucrânia livre. Veja só. Soube-se depois que foi o primeiro uso terrestre do míssil Netuno, cuja versão naval afundou o navio Moskva meses antes. Mesmo com a alegação russa de que as explosões foram por descumprimento das regras de segurança, fotos de satélite seguirão comprovando a destruição de depósitos de munição e a perda de cerca de 10 caças de 2 tipos, com pelo menos 4 Sukhoi 36 bombardeiros táticos Sukhoi 24. Isso é a maior perda da aviação russa ou soviética em um dia desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é só o começo. Do fim de 2022 até metade de 2023, 20 aviões foram abatidos, um a cada 14 dias, mesmo com novas precauções russas. Como esses Sukhoi 25 que disparam foguetes, não, guiando de longe em vez de fazer disparos diretos sobre o alvo, o que seria infinitamente mais eficaz. Você vê esse mesmo método sendo usado pelos ucranianos simplesmente porque a linha de frente ficou perigosa demais, inclusive para os aparelhos ultra-reforçados que são os Sukhoi 25. E esse saldo de 20 caças abatidos pela defesa ucraniana, ainda assim, é melhor do que antes, pois mesmo com mais precauções, os russos continuam perdendo a mesma quantidade ou mais aparelhos. Isso também está ligado à integração de novos equipamentos nos sistemas de defesa aérea ucranianos, especialmente com a defesa aérea pesada capturada no início da guerra e nas grandes contraofensivas do fim do ano. 9.022 lembrados por permitirem liberar mais de 20 mil quilômetros quadrados como Kherson, Izium e Kupiansk. A Ucrânia recuperou vários Strela 4 Buk, cerca de 10 Tor e 2 Pantsir, avaliados em 20 milhões de dólares, destacando a importância dos equipamentos. A unidade, mais ou menos, possui cerca de 10 radares, dos quais uma parte foi diretamente utilizada em benefício da defesa aérea ucraniana. Mas, e os outros? Eles também foram analisados, desmontados, para poder reduzir a eficácia dos radares e para aprender a bloqueá-los melhor para reduzir a eficácia dos radares russos. Além dos aviões abatidos, ainda há 5 perdidos por falhas técnicas, como o Sukhoi 34 que caiu em um prédio na Rússia. Também foram destruídos no solo um bombardeiro Tupolev 22 e um Tupolev 95 após o disparo de um antigo míssil Tupolev 140 para a base de Diagilovo. Isso é um novo recorde, pois percorreram ao menos 600 quilômetros no espaço aéreo russo sem serem detectados, o que demonstra mais uma vez as falhas da defesa aérea russa. Então, nesse período, vemos também pela primeira vez operações realizadas diretamente a partir da proximidade dos aeroportos em território russo, e houve 3 durante esse período. Primeiro, o avião radar Beriev A-50 foi atingido por um drone explosivo em um aeroporto na Bielorrússia. E esse ataque será reivindicado por uma organização bielorrussa contrária a Lukashenko e à guerra. Depois ocorre a invasão de um site da fábrica aeronáutica de Novosibirsk para destruir um Sukhoi 24 pelo fogo. O terceiro caso envolve helicópteros. Ainda assim, é revelador, pois alguém conseguirá entrar na base de Verretier a centenas de quilômetros da Ucrânia. Ele instalará explosivos em 4 helicópteros Kamov-50 e 2 com as destruições comprovadas por fotos de satélite. E isso é só o começo, pois, em toda a segunda parte do ano de 2023, esses ataques conduzidos diretamente do solo russo ou então das zonas ocupadas vão se intensificar.
Como, por exemplo, o dia 19 de agosto, esse drone lançará granadas e danificará ou destruirá pelo menos 3 bombardeiros Tupolev-20 e 2 na base de Soltsi 2, o que obriga a Rússia a evacuar seus aviões ainda mais para o norte, para a base de Olenia. Depois, 10 dias depois, os ucranianos fazem de novo na base de Pskov. Pequenos drones kamikaze vão decolar das redondezas, destruir 2 Ilyushin-76 e danificar outros 2. Sempre usamos imagens de drones e satélite para confirmar as perdas. Sobre os aviões abatidos, a Ucrânia recebeu baterias Patriot de parceiros americanos desde abril. Ela poderá dar um grande golpe em 13 de maio, pois passarão a ameaçar aviões russos no território e ao cruzarem a fronteira. Os ucranianos vão derrubar 5 aeronaves russas em minutos dentro da Rússia, perda de um Sukhoi 34, um Sukhoi 35 e 3 Mi-8 em minutos. Então, em junho, eles também vão receber o sistema de defesa aérea Mamba Santé franco-italiano. Isso afasta ainda mais os caças russos, cada vez mais raros. Já são 9 abatidos neste semestre. Em 2023, destaca-se o dia 22 de dezembro, quando 3 Sukhoi 34 foram abatidos no mesmo dia. Novamente, anúncios russos confirmam afirmações ucranianas por meio de contas oficiais russas. 2024 será, sem dúvida, o pior ano para a aviação estratégica russa, com ataques mais distantes e emboscadas aéreas frequentes. Como em 14 de janeiro, quando a Rússia perde um avião radar A-50 e um Ilyushin-20 e 2 de comando, que pousa, mas fica irrecuperável, além de outros aviões atingidos, enquanto ele estava a mais de 250 quilômetros da Ucrânia. Isso só foi possível porque a Ucrânia reativou antigos sistemas de defesa S-200 soviéticos e agora sabemos que fizeram ainda mais. Ligaram os radares dos Patriots, que normalmente têm alcance menor, então os aviões russos aproximaram-se até uma distância considerada segura do Patriot. Ucranianos combinaram o radar do Patriot com lançadores S-200 que têm maior alcance e conseguiram sucesso. Derrotá-los, o alcance do sistema implantado na área. 10 dias depois, um Ilyushin-76 foi abatido por um Patriot em território russo. Em fevereiro, russos perdem 3 aviões de longo alcance no Mar Negro, 2 Sukhoi 35 e um A-50 a quase 300 quilômetros de distância. Após esse golpe duplo contra os aviões radares, restam à Rússia apenas 3 ou 4 AWACS, os A-50. É realmente o avião radar que é necessário, que é indispensável, só para dar uma ideia. A França tem mais AWACS do que a Rússia e a França. A OTAN trará mais e temos todos nossos aliados ao redor. Para controlar seu território e a linha de frente, a Rússia tem apenas 3 ou 4 aeronaves restantes, sem produção ou substituição em andamento. Ele foi totalmente cancelado por falta de capacidade de comprar peças de reposição por causa ou graças às sanções. Assim, eles não conseguem mais acompanhar os voos dos ucranianos na quantidade necessária. E é também por isso que eles não conseguem mais ver os mísseis e os drones kamikazes ucranianos chegando. E que a taxa de acerto dos mísseis e drones lançados pelos ucranianos nas profundezas do território russo também vai aumentar a partir desse período. Apenas aviões radar em grande altitude conseguem ver mísseis que voam muito baixo, mas agora não são mais suficientes. Como resultado, entre maio e junho ocorreram 5 ataques bem-sucedidos a aeroportos russos. Temos provas da destruição de 8 aviões, 2 Sukhoi 34, 2 MiG-31 e, pela primeira vez, um Sukhoi 57. Qual é o avião que seria o futuro da aviação russa, mas não é usado na linha de frente por não ser tão furtivo quanto desejam? E aí, isso é um grande fracasso para a Rússia. Recomendo que assista ao vídeo dedicado ao Sukhoi 57 e seus problemas. Diante de tantos fracassos, a Rússia está movendo seus aviões para bases mais distantes. Ela não deixa mais seus aparelhos voarem perto das defesas aéreas ucranianas. Os russos também vão mudar sua doutrina. Eles aumentam os bombardeios nas cidades ucranianas, forçando a retirada da defesa aérea da linha de frente para proteger as cidades-alvo. Isso devolve mais liberdade de manobra aos aviões russos que querem se aproximar da linha de frente, mesmo que eles ainda fiquem, em sua maioria, a vários quilômetros ou até dezenas de quilômetros de distância. Ao mesmo tempo, as bombas planadoras EFAB, que possibilitam ataques à distância segura, tendem a se tornar mais comuns.
Elas estavam em testes. Em 2022, passaram a aparecer quase todos os dias, especialmente no final de 2023 e em 2024. O sistema está maduro e a aviação russa pode realizar ataques eficazes a mais de 50 km de distância. Ou seja, voando principalmente em altitude muito baixa, depois subindo para uma altitude de lançamento, apenas durante alguns segundos necessários para lançar as bombas e depois descendo novamente para uma baixa altitude, onde eles são, de novo, impossíveis de serem detectados por um radar. Aqui, mais uma vez, são ilustrações que vemos do lado ucraniano, mas os russos fazem exatamente a mesma coisa. Então temos 5 aviões russos que serão abatidos durante todo o segundo semestre de 2024. Enquanto isso, ao contrário, os ataques terrestres por pequenos drones kamikazes que são lançados diretamente do solo russo estão se multiplicando. Como o Sukhoi 34 em dúvida, ou a sabotagem do Sukhoi 37, destruído em solo em 14 de dezembro. Nesse período, a Ucrânia recebe aviões radar Sable 340 e, por fim, o F-16. E essas aeronaves vão, num primeiro momento, ser empregadas para a defesa aérea do país. Então, elas não vão ser usadas imediatamente para bem caçar os aviões que fazem bombardeio. No lado russo, não terão impacto imediato na aviação deles. No primeiro trimestre de 2025, só 4 aviões russos foram confirmados abatidos em voo, pois evitam riscos. Mas é importante destacar que um F consegue abater pela primeira vez um Sukhoi 35 em combate. RR, graças a diferente, o que obviamente representa mais um desempenho ruim para a Rússia. Também vale destacar a destruição de um caça Sukhoi 30 por um drone naval com mísseis Sol-R enquanto patrulhava o Mar Negro. O que mais marca esse período são as destruições de aviões em solo, com destaque especial para o sucesso brilhante da Operação Spiderweb, que aconteceu no dia 1º de junho. Em 2025, foram comprovadamente destruídos ao menos 15 drones kamikaze lançados de caminhões contra 4 bases russas. Isso é uma de nossas frases estratégicas, pois a capacidade de ataque de longo alcance russa caiu 1/3 em um dia. São bilhões de euros em danos que a Rússia não pode repor, pois esses aviões não são mais fabricados. O mais louco é ver como a Rússia não consegue lidar com guerras assimétricas, já que em 2017 escrevi um relatório sobre isso. Eu trabalhava no Centro de Gestão de Crises Interministerial, o COGIT, na Place Beauvau. Fiz um relatório sobre os feedbacks e o aumento do uso de drones, especialmente nesse tipo de guerra e no Levante. Os russos perderam um Sukhoi 24 na base atacada por esses grupos rebeldes jihadistas. Então, eles tiveram um primeiro caso, depois um segundo caso em 2022 e tiveram outros casos que se repetiram ao longo do tempo. Eles não adotaram medidas mesmo em guerra com um país que repete essas ações. Então, fica claro, também somos incapazes de nos defender. Os únicos países que desenvolveram métodos eficazes de interceptação e destruição de drones seriam, eventualmente, os ucranianos e agora os russos, que estão começando a tentar recuperar o atraso, porque até então não se sentiam ameaçados. Mas temos a obrigação de alcançá-los enquanto os russos quase nada fizeram para se proteger até agora. Durante esse período também houve a perda de 6 caças. Sukhoi 34 no solo durante ataque de mísseis da Ucrânia, à base de Marinovka em 30 de junho. Isso mostra a crescente capacidade dos ucranianos de atingir alvos distantes. Neste semestre, só 3 caças russos foram abatidos pela Ucrânia. Algo mais a acrescentar? Um Frene Fier ou Sukhoi 30 foi abatido por engano pela defesa aérea da Crimeia, o que não pode ser creditado aos ucranianos e não mencionei antes. Isso mostra a má organização dos russos. Podemos comprovar a perda de ao menos 12 aviões e 5 helicópteros por erro da própria defesa aérea deles. Só na Crimeia, usando recursos da Índia, esse número refere-se apenas ao Mar Negro. Veja o artigo do The Insider, que está excelente. E claro, imaginamos isso em todo o território russo. Casos de fogo amigo provavelmente são muito mais numerosos do que os divulgados, especialmente na Zona Sul. Então, também podemos destacar que houve 3 sabotagens por infiltração em bases militares. E vocês veem aqui 2 Sukhoi 30 que foram destruídos em 21 de dezembro. Também podemos citar 4 destruições comprovadas por drones de longo alcance que agora guiam o míssil até o fim, incluindo contra um MiG-30 e um AWACS. O retorno visual é tão rápido que permite atingir aviões de transporte até quando já estão taxiando e prontos para decolar, como neste caso. Até um caso extremo, um drone FP-UN de longo alcance foi guiado até atingir o helicóptero, mesmo eles estando bem atrás da linha de frente. Destaca-se também a destruição do avião de patrulha marítima, pré-requisito para o ataque de drone subaquático no porto de Novorossiysk.
Agora não são apenas alvos destruídos por oportunidade, mas sim destruição planejada para preparar operações maiores. O mais surpreendente, com alguma perspectiva, é que, pela primeira vez, essa é a principal causa de perda de aeronaves russas. Bem, são diretamente as causas técnicas que aparecem no topo, com no mínimo 3 casos de perda. Dos Sukhoi 30 e Sukhoi 34 considerados os mais modernos. Pode haver ainda mais, pois isso é só a ponta do iceberg. Aqui, por exemplo, este Sukhoi 35 vai se desintegrar em voo devido a uma curva fechada, ou uma aeronave perde um motor na decolagem e cai. Mesmo sem contar, aliás, os erros de pilotagem, como este Sukhoi 35 que vai ser cortado em pedaços a partir do momento em que seu piloto passa muito perto de uma linha elétrica que faz ele perder parte da cauda. Mas para continuar no campo das dificuldades técnicas da frota russa, há um artigo que revela um vazamento de dados secretos russos e aborda a situação da aviação que transporta as principais autoridades do Estado. Segundo os dados, ocorreram 119 falhas técnicas, sendo 55 em voo apenas no terceiro trimestre de 2025, e isso está particularmente relacionado às sanções que afetam muitos equipamentos instalados nas aeronaves russas e para os quais simplesmente não existe alternativa, mesmo em aeronaves soviéticas ou russas. E você vê aqui uma pequena lista desses sistemas. Já são 28 aeronaves militares russas perdidas por falhas técnicas desde fevereiro de 2022, segundo dados dos próprios russos. Eles tentam maquiar os fatos, então o balanço deve ser ainda pior. Veja a análise dessas perdas. Ela mostra a evolução das doutrinas e equipamentos, evidenciando uma corrida entre escudo e espada em diferentes períodos. Primeiro, aquela em que, principalmente durante o voo sobre a linha de frente, os aviões se afastam e passam a fazer missões mais distantes para evitar serem abatidos, reduzindo o apoio às tropas em terra. E, ao mesmo tempo, a Ucrânia conseguiu atacar cada vez mais longe de seu território e organizar um número crescente de operações bem-sucedidas diretamente a partir do solo russo. Nos próximos meses, a chegada de caças ocidentais de qualidade, como FCDS, Mirage, Mili e Grip, deve aumentar, oferecendo alcance muito maior. E faz com que não concentre mais sua aviação de defesa aérea justamente para permanecer na retaguarda. Talvez seja melhor ir para a linha de frente para caçar caças russos que lançam bombas planadoras. Enquanto isso, é provável que ataques de longa distância, sabotagens e ofensivas lançadas do solo russo continuem aumentando, já que aparentemente os russos não conseguem pará-los, enquanto do lado russo, ao contrário, eles vão continuar tentando se afastar cada vez mais, notadamente com o desenvolvimento de bombas planadoras com um alcance que pode chegar a 100 km. Isso foi um anúncio que eles fizeram, mas de modo geral, eles não vão conseguir produzir tantas quanto gostariam, ou pelo menos tantas quanto fazem atualmente. Bombas de 60 km já exigem propulsores e outros sistemas. Quanto mais longe você dispara, mais depende do GPS e menos preciso será o disparo. Remeto ao mapa de Clément Mollin, que mostra os impactos das FAB e revela como isso pode ser impreciso. A longo prazo, a aviação russa será enfraquecida por 2 motivos: tecnologia recuperada pelos ucranianos e contramedidas mais eficazes. O segundo motivo é que suas perdas não são compensadas, mesmo com a entrega anual de algumas dezenas de aeronaves. Eles não conseguem compensar as perdas, pois os aviões recebidos nem sempre têm as mesmas tecnologias. Até 2014, principalmente pela França, havia equipamentos da Safran, Thales, etc. Os subsistemas, designação, os sistemas de navegação, as telas, as ópticas que eram francesas. É também por isso que eles perderam contratos. Por exemplo, a Indonésia, para onde exportariam subsistemas padrão, perdeu acesso a esses equipamentos após as sanções. E bem, os indonésios não queriam mais os equipamentos. Os aviões russos, com equipamentos russos, simplesmente porque eles são de qualidade inferior. Então, os aviões que a Rússia recebe hoje. Um subsistema de hoje não substitui em qualidade um subsistema que teria sido entregue em 2014. Estruturalmente, ele reduz volume e eficiência. Diante deles, podemos esperar novamente a multiplicação dos FS de Emirals de 1000 e dos Gripons, com talvez até o míssil Meteor de maior alcance do mundo. E bem, isso permitiria fazer a aviação russa desaparecer imediatamente da linha de frente. E por que não se existissem operações como Sky Shield, nas quais aviões ocidentais na Polônia, na Romênia, permitiriam caçar mísseis russos sobre o território ucraniano? Lembro que 63% dos franceses são favoráveis a essa operação e o mesmo acontece em nível europeu.
Se interceptarmos mísseis contra civis diariamente, isso criaria uma espécie de dança das cadeiras. Aviões ucranianos poderiam se reposicionar e atuar com mais eficácia na linha de frente, melhorando sua defesa. Pronto, espero que este vídeo... Obviamente, todos os links estão nos comentários deste vídeo. E se vocês tiverem perguntas, não hesitem, inscrevam-se. Feliz Ano Novo e até muito em breve.